sejam muito bem-vindos a mais um programa Triciatados. Hoje esse programa tá animadíssimo. A nossa entrevistada é uma querida de vocês, a influenciadora digital, psicóloga e nossa embaixadora da beleza Miss Brasil Terra 2011, Gisele Araújo. Olá. Gisele, querida, seja muito bem-vinda. Há quanto tempo que a gente não se vê? Então, alguns anos. Alguns anos. Então, vamos contar um pouquinho da tua vida, da tua carreira, e depois eu quero que você me conte quais são as novidades. Claro, vamos. Gisele, você começou a tua carreira através dos concursos de Miss, né? Através do concurso de beleza. Uhum. Na época, eu tinha 19 anos, 18 para 19 anos. Eu fui chamada em cima da hora para participar. Lembra quem foi que chamou? Na época foi o Lúcio. O Lúcio, nosso querido Lúcio. Sim. Aí ele me chamou para participar de uma seletiva. Só que eu já fiquei na seletiva. Já fiquei na final, na semifinal, na verdade. Porque já estavam rolando outras edições. E acabou que eu fiquei e minha vida mudou totalmente dali pra cá. Como assim que a tua vida mudou depois de um concurso de beleza? Explica para as meninas aqui que anseiam, né? Ter essa vida modificada através de um concurso de beleza. Então, eu sempre trabalhei com TV, sempre fazia comerciais de TV, na época tinha muita agência, né? Era o Fernando Salignac, tinha muitas agências que prestavam serviços para televisão. Então, desde 14 anos eu trabalhava com isso, e aí do nada surgiu o concurso. Só que o concurso ele tem uma visibilidade incrível. Hoje eu sinto que foi o que realmente me encaminhou, que abriu as portas para mim. Eu conheci muita gente, muitos patrocinadores. Primeiro que eu fui Miss Fametro antes de ser Miss Amazonas Terra. Ah, tá. Vamos lá. Ela foi primeiro Miss Fametro. Isso. A Fametro me patrocinou para participar. Então, cada Miss, na época, tinha um patrocinador. Então, dali eu já conheci, desde o cabeleireiro, maquiador, todo mundo, assim, do mundo E o cabeleireiro já era o Vida nessa época? Não, era o Elias Torres. Ah, o Elias! Era o Elias Torres. Tá. E aí tinha, ele colocava Mega. Sim, ele coloca Mega. Elias, um abraço, claro, querido. Mas na época, né, a Miss, ela tinha que ter um padrão. Hoje em dia não tem mais isso, né? Mas tinha que ter um padrão, um cabelão mais amazônica, uma mulher que parecesse mais amazônica. Tinha as medidas, que era 90, 60, 90. E quando eu cheguei para essa semifinal, eu tinha as medidas certas para participar. 90, 60, 90. Nunca mais. Gente, eu tô imaginando aqui uma criatura amazônica com 90 centímetros de quadril. Nunca mais, amiga. Não, eu tô falando quem é amazonense, terra de gente de quadril largo, que tem 90 centímetros de quadril, olha. Uma salva de palmas, Gisele Araújo. É porque antigamente tinha muito essa ditadura da magreza, né? Sim. Então a Miss, ela era mais magra mesmo. Hoje mudou muita coisa, né? Hoje as pessoas tentam ser mais inclusivas, né? O apelo. Então as meninas mais magrinhas, as meninas mais gordinhas, enfim, as mais baixinhas, as mais altas. A diversidade, né? Com certeza. A diversidade é uma das grandes militâncias atualmente, né? Sim. Então, além de Miss Fametro, você disputou o Miss Amazonas, foi Miss Amazonas Terra, e aquele concurso de Miss específico foi um concurso babadeiro, né? Foi. Conta aí para quem não se lembra ou para quem não tinha idade suficiente para entender o que aconteceu no concurso de Miss desse ano que foi tão decisivo e que chamou tanta atenção do Brasil inteiro. De 2015, que foi quando uma candidata arrancou a coroa da Miss que foi eleita naquele ano. E aí a gente entrou na mídia nacional, esse concurso entrou na mídia nacional por conta disso, né? E eu estava lá, eu sou a de amarelo, e na época tinha umas sátiras, tinha um rapaz chamado Tal Qual, que ele tinha um blog. Eu me lembro do Tal Qual. Lembra? Ele tinha um blog de humor.
E ele fazia umas narrações... Ele fazia umas sátiras. Ele colocava... Isso. Ele colocava o vídeo real com a narração dele, uma narração própria dele. Hoje ele mora em Brasília. Ele casou, mora em Brasília. Uhum. Aí, nesse dia, ele fez esse vídeo porque eu estava no palco. Na época, tinham várias missas no palco. Uhum. E eu tava de vestido amarelo. Uhum. E eu fui a última com que ela cumprimentou, porque eu realmente estava por último. Então ela esperou o tempo da Miss ser coroada para ela poder arrancar a coroa. Só que ela foi falando com cada Miss que estava no palco. E eu estava como a Miss Amazonas Terra. O que tu imaginas que levou aquela moça a desrespeitar todas as regras do concurso e arrancar a coroa da Miss Coroada? Primeiro, caráter, né? Primeiro lugar. Mas eu vou repetir a mesma coisa que eu falei no programa do Gugu, que inclusive eles queriam me levar pra lá na época, só que foi quando eu descobri que eu tava grávida. Aí eu não podia viajar e eles vieram até mim pra gravar. Perguntaram a mesma coisa pra mim. Eu falei, primeiro de tudo, é o caráter dela, que já... Ela era explosiva? Parece que já tinha um caráter duvidoso nas seletivas e tudo. Ela era bem complicada. E ela dizia que essa menina que ganhou era uma carta marcada. Mas se fosse carta marcada por, vamos dizer assim, por valores, né, dinheiro, eu não teria ganhado na época. Será que ela simplesmente não aceitava perder? Sim. Ela era aquela pessoa acostumada a ganhar. A moça era, acho que neta de um desembargador, algo assim. Não, a moça em questão é a Carolina Toledo. Isso. Né? E é uma moça linda também. Esse ano específico, esse concurso em específico, ele foi uma edição onde todas as candidatas eram belíssimas. O Lúcio tinha um olho para escolher, né? Cada competidora tinha uma beleza única, mas era linda. E nesse ano, especificamente, quem venceu foi a Carolina Toledo, que é uma moça lindíssima também, lindíssima. E a segunda colocada teria sido essa moça, Cheislane Ayala, né? Sim, que ela parecia, ela tinha uma beleza muito amazonense, na verdade. Mas isso é bem curioso, porque cada ano tinha um perfil diferente. Nem sempre era uma mulher com descendências, aparências indígenas. E até porque a Carolina Toledo, com perdão a Cheislane, né, que também era uma moça bonita, mas a Carolina Toledo era uma moça, pelo menos naquele concurso, ela estava melhor. Não, ela estava muito preparada. Ela estava muito preparada, né? Eu acho que mais o fato dela não ter sido preparada para perder, talvez, né? Sim. E foi o primeiro ano, né, que ela concorreu. E já aconteceu tudo isso, então... Talvez se ela tivesse vindo no ano seguinte... teria sido outra dela. coisa, a Carolina Toledo, ela já tinha sido Miss Brasil Teen, Miss Amazonas e Miss Brasil ela já Teen. estava muito bem então ela estava muito preparada, ela tinha muita experiência de passarela, ela era uma menina, além de lindíssima, desfilava muito bem, e ela realmente brilhou naquele concurso, como também brilhou no Miss Brasil, como também, se você tivesse sido a nossa representante, também brilharia, porque era um ano de mulheres muito bem escolhidas pelo nosso querido Lúcio. Mas o que aconteceu de diferente nesse ano é que a gente ganhou mídia nacional, justamente pelo ineditismo. Na verdade, internacional, né? Porque fizeram memes lá fora. Aliás, aquele ano não foi um ano bom para concursos, né? Porque, gente, foi o ano que o concurso Miss Universo foi anunciado. A candidata errada. A candidata errada. Gente, foi triste. A candidata da Colômbia já tinha sido coroada, né? Quando o apresentador disse que tinha se confundido, que na verdade a vencedora era a Pia, né? Candidata das Filipinas. Já começa, minha mão já começa a suar. Só de lembrar desse vídeo, tu não tem noção. Sério, Gisele? Nossa. Ai, me conta. Porque a gente se imagina ali, né? Não, eu sinceramente, eu acho, se eu fosse a apresentadora daquele concurso lá, eu sinceramente acho que eu teria desistido da carreira de TV, entendeu? Porque
Como assim que você chega para uma rainha já coroada e tira a coroa e coroa outra pessoa? Eu acho que, assim... Gente, eu não me imagino na pele dessa moça, né? E até a própria Miss Universo que foi coroada, nem ela queria receber a coroa. Mas enfim, não foi um ano bom para as misses, foi um ano de muita polêmica, muita confusão, mas que te abriu, né? Me abriu muitas portas. Abriu muitas portas, Sim. porque você era a pessoa que estava falando ali com uma neutralidade, né? Sim. A respeito do que tinha acontecido. Você estava no palco, você... Eu não conhecia ambas, nenhuma e nem outra, eu não tinha nenhum tipo de contato. Então você estava falando com total neutralidade. Aí você deu entrevista para o Gugu, para quem mais? Para o Sérgio, na época, várias TVs me procuraram, vários jornais locais. Foi um dia bem difícil, foi uma noite muito difícil para mim. Eu lembro que eu ganhei 24 mil seguidores da noite pro dia. E é bem curioso isso, porque era muito difícil ainda ter muitos seguidores. Sim. Tipo, ter 1000 seguidores, as pessoas tinham muitos seguidores, 1000 seguidores, mas assim, na grande maioria era hater, era pra me xingar, era pra... Pra te xingar, Gisele? Não era algo... Por isso que eu tô te falando, não foi algo benéfico no início, não foi. Mas surpresa. Eu usei isso ao meu favor. Sim. Entendeu? Sim, mas aí você dormiu com 24 mil seguidores a menos. Eu dormi muito triste, na verdade eu nem queria dormir. Já dormi quase pela manhã. E quando eu acordei mais ou menos 2 da tarde, meu telefone estava impossível. Essa menina, depois do concurso, ela ficou um climão lá com vocês também? Ficou um clima muito, muito ruim para todo mundo, assim. Porque, como eu fui a última com quem ela falou, teve essa brincadeira do tal qual, as pessoas ainda na época não sabiam interpretar humor. Um humor ácido, por exemplo, do Carlos Porta, que eu já trabalhei com ele. É um humor super ácido. Sim. Mas as pessoas ainda não estavam muito acostumadas com a internet. Bom, Gisele, eu vou ter que pedir um minutinho comercial e a gente volta já já com mais Gisele Araújo. Voltando aqui nesse segundo bloco com a influenciadora digital Gisele Araújo, contando mais a respeito de como ela começou nessa carreira de influência. Bom, a gente já falou aqui daquele concurso catastrófico, depois as pessoas começaram a te seguir como hater, Sim. Né? E você virou o jogo. Sim, eu lembro que nessa época eu comecei a aprender a trabalhar com internet. Primeira pessoa que me procurou na época foi um salão. A primeira empresa que me procurou foi um salão de beleza para eu ir fazer os serviços e tal. Na época não existia Media Kit, não existia... Sim. Era permuta. Permuta. Mas já era alguma coisa. Claro. E eu já vivia de permuta praticamente porque eu vivia dos patrocinadores do Miss. Do Miss. Então ali começou. De um salão a uma loja, a produtos para casa, restaurantes. E a tua facilidade da comunicação e tudo fez com que o teu público fosse cada vez mais multiplicando, né? Sim, aqueles haters que eu ganhei no início, que me xingavam, que, enfim, achavam que eu tinha acabaram ficando como seguidores mesmo. Hoje em dia, por incrível que pareça, muita gente ainda chega pra mim e fala assim: ei, eu acredito em ti, da coroa. Gente, faz anos. Pois é, olha, sinceramente, eu conheço a Gisele há anos, eu nem pensava mais nessa história da coroa. Tinha, assim, descolado a figura da Gisele dessa história, total. Porque o Instagram, ele traz essa realidade pro dia a dia das pessoas. Um concurso ou uma imagem, TV, algo muito pequeno ali, não vai mostrar o teu dia a dia, não vai mostrar quem você é. Pois há tanto tempo que a Gisele trabalha como influenciadora digital e o dia a dia dela é totalmente o oposto dessa realidade, que simplesmente para mim aquilo
Tipo, não associa As a pessoas Gisele. não associam mais. Aí, Gisele começou a fazer merchan e tudo mais, e cada dia mais solicitada nisso, e chegou a ser uma das influenciadoras digitais amazonenses que mais vendia, né? Acho que ainda é uma das que mais vende, né? Então, requisitadíssima por todas as marcas, né? E aí, você ia para fora, você estava contando que ia para fora da entrevista quando se descobriu grávida. Conta um pouquinho disso. Não, na época o Gugu chamou, né? A equipe chamou pra ficar no palco e a moça estaria lá no dia pra contar como foi. Qual das duas? A vencedora ou a da Carol? A segundo lugar. A segundo lugar. Mas ela perdeu o título de segundo lugar. Perdeu. O segundo lugar ficou com você, né? Perdeu. Não, na época eu já tinha sido Miss, ali foi em 2015. Ah, tá. Aí eles chamaram pra ir, só que aí, nessa noite, eu lembro que foi tipo 2 noites depois, assim, era um outro final de semana que seria o programa. Aí eu descobri a gravidez da Louise. Aí a Louise veio e maravilhosa, lindíssima. Aí abre uma outra fase. Né? De influenciadora da maternidade, né? Aí a Louise fez várias capas de revista, capas de loja, de jornais. Ela já chegando na época, né? Porque eu fui uma das primeiras influenciadoras novas, né? A falar de maternidade, né? E ter um bebê, né? Conceber um bebê. Então, era tudo muito novo pra mim. Hoje eu me arrependo de muita coisa. Sério, Gisele? Sério. Em relação a ela. Que em relação à exposição. Mas ela não ficou com nada disso, né? Não. Hoje ela fala, mamãe, eu quero ter uma profissão, mas eu também quero influenciar. Hoje ela sabe o que é. Mas ela já nasceu influencer, né? Já. Todo mundo acompanhou a Louise desde bebezinha. Inclusive, ela é lindíssima, ela é uma fofura. Eu ainda tenho vídeos dela pequenininha, a gente brincando de esconde-esconde, tudo. Nossa, ela é... E ela nasceu pra aquilo, né? Ela é muito inteligente, ela nasceu fala muito bem, ela se posiciona muito bem, ela é muito questionadora. Muito. E aí você começou uma nova fase, que foi a fase da Gisele mãe, de influenciadora de maternidade, e depois veio o teu casamento, e veio o Pietro, influenciadora de família, né? E a tua mudança para Bahia, que passou a você passou a ser uma influencer que cobre todo o Brasil, né? E aí, como é que foi essa experiência? Então, na verdade, eu nunca me imaginava fora de Manaus, porque o meu mundo é esse. Então, inclusive, eu já tinha perdido oportunidades de casar com pessoas que eu gostei de fato. Porque eu não queria ir embora. Mas acho que a maturidade chega para todo mundo, né? Quando eu decidi que eu iria, mas da mesma forma que eu iria, eu voltaria, eu não deixaria o meu nome ser esquecido aqui de alguma forma. Sim, porque você vem periodicamente e faz tudo que... todos os merchans que você precisa, todo o teu material, né? E aí você volta para Salvador, né? Eu experimento dos dois mundos, Trícia. É muito engraçado isso. Eu falo que lá eu sou esposa troféu. Qual dos dois mundos, Gisele, é o mais parecido com você? De Manaus. É, né? Sim. Mas também a vida em família é uma vida muito prazerosa para você, né? Com certeza. Eu acho que experimentar desses dois mundos, quando eu falo que é de Manaus, é porque é isso aqui que me motiva, me deixa viva. Isso é o teu DNA tá aqui, né? Eu imagino, eu nasci fazendo isso, então como que vai ser diferente? De que forma que pode ser diferente? E a minha família, eu sempre falo assim, são várias caixinhas. Sim. A minha família é algo primordial na minha vida, é lógico, os meus filhos, mas eles já estão tão acostumados com eu vir pra cá, ou fazer alguma viagem, ou trabalhar. Mas eles também gostam de vir pra cá, né? Gostam, mês que vem estaremos todos aqui. E Louise vai se babar com açaí, que ela ama, ainda ama açaí? Nossa. A Louise pergunta todo dia se eu vou levar açaí, Trícia, eu vou ter que levar na mão. Olha,
Toda mãe já passou por esses micos de levar coisa na mão para filho. Você não vai ser a primeira. Eu levo. Leva Leva açaí, farinha também lá farinha de tapioca. Com castanha, torrada. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe como faz para um amazonense diminuir a bagagem de mão? Como? Pede para ele jogar a farinha fora. Não pode. Não pode. Gente, todo amazonense Leva. Quando você chega em qualquer lugar com voo de Manaus, é um festival de isopor. Muito. Gente, o amazonense é impressionante. Como ele sai daqui com um kit caboquinho. Eu levo sempre. Só não vou levar agora porque a gente vai vir no dia 3 de outubro. Vai vir todo mundo. Vocês vão vir votar? Com certeza. Olha que interessante. Não só venho trabalhar, quanto venho cumprir com o meu papel de cidadã amazonense também. Também. Agora, vamos lá. Quais são os teus novos projetos agora, Gisele? Bom, O que você está fazendo de novo? Você está fazendo quais marcas, quais trabalhos? Hoje eu tenho algumas marcas nacionais que eu consigo trabalhar, que inclusive consigo fazer em Salvador também, quando estou lá. Que bom. Mas eu vou te falar bem a verdade. Eu gosto muito de vivenciar tudo que eu vivencio aqui, trabalhar aqui. E quando eu vou para casa, eu gosto de respirar os meus filhos. Entendi. Então, para eu sair de casa, Trícia, tem que ser uma coisa muito grandiosa. Bom, tipo Miss Bahia, que eu fui agora. Eu fui jurada no Miss Bahia. Me conta. Fui chamada, já era o 2º ano que eu recebia esse chamado, só que esse convite, e eu nunca consegui ir, porque eu sempre estava aqui na época. Então me organizei para estar lá nessa época. E como é que é estar do outro lado, julgando? É muito difícil? É difícil porque a gente se imagina lá. Isso. Eu tive, assim, vários déjà vus. Eu lembrei de tanta coisa que eu não lembrava mais da minha época. Coisas bobas mesmo, assim, mas que fazem toda a diferença no final. Que você observa... Sim. Você observa que a moça está nervosa por determinado comportamento. Sim. Você observa... Porque às vezes são coisas involuntárias. Sim. Às vezes você tá sorrindo tanto. Eu lembro quando eu tirava a bolinha no bingo, eu tinha que passar mais de 1 hora sorrindo. Tinha uma hora que o músculo, ele tremia. Sem dúvida. E era isso que acontecia com as meninas lá. Olha, gente, pra quem acha que vida de Miss é fácil, não. Deleta, porque vida de modelo é fácil. Eu prefiro ser influenciadora. Não. Na verdade, eu prefiro ser esposa troféu, tá? Tá. Olha, senhor Tony, a profissão preferida dela é ser sua esposa, com tá? certeza. As outras são só coadjuvantes. Secundárias. Agora, Gisele, tu chegaste a atuar como psicólogo, a tua psicologia é trabalhar com a comunicação. Trabalhei no 28 de agosto, 5 anos, com o Dr. Sandro, maravilhoso. Tecla Cadá. Pessoas, assim, incríveis que eu adquiri uma bagagem, nossa, surreal, de psicologia mesmo, de campo, de hospitalar, que, nossa, eu amo hospitalar, sou apaixonada. Lá na Bahia, tu não atende na Bahia, como eu atendo, psicóloga? Atendo online. Eu atendo pacientes de Manaus, inclusive. De Manaus, inclusive? Então, como é que entra em contato para marcar uma hora com você? Amiga, agora eu tô com a agenda fechada. Olha, por quê? A gente vai mudar, a gente tá mudando. Vocês vão pra onde? Bom, não falei pra ninguém, mas eu vou falar aqui pra todo mundo. Vocês vão pra onde? Eu não falei pra ninguém, mas aqui eu vou falar. O marido da Gisele, a gente não precisa falar que vocês acompanham nas redes, mas ele trabalha numa grande empresa e ele é sempre transferido. E pra onde vocês vão agora? Pra Recife. Pra Recife. Vai morar em Recife. Bom, a Gisele agora vai morar em Recife, vai trazer mais conteúdo diferente pra gente. Eu tô com muitos planos na minha cabeça, muitos planos mesmo. Dá pra contar umzinho só? Eu vou fazer um estúdio em casa. Olha que bacana. Vou deixar um pouco orgânico de lado e vou começar a investir em estúdio, imagem. Mas vai continuar voltando aqui pra anunciar os teus... As tuas marcas que você trabalha há bastante tempo, né? Sim. Gisele, essa entrevista está chegando ao fim e eu queria te pedir para dar suas considerações finais para quem está te assistindo.
Nossa, agradeço de coração esse convite, já tem muito tempo. E já tá convidadíssima para vir da próxima vez e já contar as novidades já concretizadas, né? Então vamos. A gente pode até fazer alguma coisa de casal também, né? Sim. O Tony, ele é muito fechado, mas ele gosta. Não, de vez em quando ele gosta. Não, o Tony eu não consigo arrancar uma palavra dele, eu não... É mais fácil a Louise, o Pietro... Não, se a Louise sentar aqui, tu não fala um minuto. Ela vai falar muito. Ela vai falar tá no meu lugar. Aliás, gente, eu quero falar pra vocês que é tipo assim, daqui a alguns anos, né, quem hoje tá pensando a longo prazo em comunicação, pode pensar já na Louise, porque ela dá conta. Eu quero agradecer a audiência de vocês, sigam-nos nas redes sociais, no YouTube, @TríciaTadros. Beijo pra vocês. O tchauzinho de Miss.